Mais uma vez, boa noite para vocês. E hoje nós estamos aí numa mistura de culto com grupo familiar, né? Eu não sei como é que chama isso, se é que tem um nome, mas seja que nome for, é adoração ao Senhor e meditação na sua palavra. Amém? E nós estamos transmitindo também ao vivo aqui pelo Facebook, Tempos de Restauração. Quero dar boas-vindas a você que nos assiste nessa transmissão. Que a graça e a paz do Senhor Jesus abençoe a tua vida, inunde o teu coração, a tua casa e a tua família. Se nos domingos anteriores é direto do púlpito da restauração, hoje é direto da cozinha da restauração, né? Aqui na casa pastoral. E nós estamos com os irmãos e irmãs aqui reunidos nessa comunhão gostosa conosco, né? Nesse momento. Amém? Amém. Que Deus abençoe tua casa, tua vida, tua família, assim como tem abençoado a nossa casa, a nossa família, no nome do Senhor Jesus. Lembrando que é importante você que está me assistindo aí pela tua casa, de você estar compartilhando essa live com outras pessoas. Você está também com a sua Bíblia aí nas suas mãos para nós meditarmos na palavra de Deus na noite de hoje. Depois essa live será devidamente editada e colocada lá no nosso canal no YouTube, A Verdade em Destaque. E lá você não esqueça também de estar compartilhando esse vídeo. E tem muitos outros materiais devocionais, teológicos, ministrações, estudos bíblicos, imersões bíblicas, entrevistas, aulas. Tem uma variedade de materiais ali no nosso canal no YouTube, A Verdade em Destaque. Já estamos com mais de 500 inscritos no canal e você também ali dando o seu joinha, compartilhando os nossos vídeos, inscrevendo-se no canal e clicando no sininho para ativar todas as notificações, se ainda não é inscrito. E caso já seja inscrito, recomendando o canal A Verdade em Destaque lá no YouTube, para outros se inscreverem, você vai nos ajudar a continuar divulgando a palavra de Deus e alcançarmos logo, logo aí os 1000 inscritos no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, Amém irmãos? Amém. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos continuar e na verdade eu quero fazer com os irmãos uma retrospectiva. Porque eu senti no meu coração de nós continuarmos na temática das epístolas de João, em especial a primeira epístola. Mas nós vamos fazer uma retrospectiva. Por quê? Porque nos grupos familiares anteriormente, nós tivemos uma breve introdução de 1 João e nós lemos e tivemos alguns momentos, irmão Paulo, de meditação no capítulo 1, 2 e 3. Então hoje, se eu fosse começar de onde nós paramos nos grupos anteriores, eu começaria com vocês em 1 João no capítulo 4. Mas eu quero fazer uma retrospectiva, Roselane. Por quê? Porque de alguma maneira eu sinto no meu coração que ainda ficou a desejar com relação à introdução, não só a primeira epístola, mas a essas 3 cartas de João que são importantíssimas no contexto da igreja. É muito importante, quando a gente está lendo a palavra, meditando, estudando, nós situarmos os irmãos e irmãs com relação a quem escreveu determinado livro, o contexto em que foi escrito, a época em que foi escrito, quem foram os destinatários aos quais esse livro originalmente foi endereçado, enviado, para quem foi escrito, o contexto geográfico. Todas essas informações, elas são informações importantes para nós entendermos, Marlene, corretamente o texto e não distorcermos aquilo que
está escrito ali, né? Entendermos melhor o que o Espírito está querendo nos dizer. Então, eu sei que eu já fiz de uma forma breve nos grupos familiares anteriores isso, mas eu quero hoje, de uma forma bem detalhada, trazer a introdução aos irmãos com relação às 3 epístolas de João, né? E eu penso que depois nós devemos fazer uma leitura corrida do capítulo 1, 2 e 3, e aí então nós entrarmos no capítulo 4 com os devidos comentários. Amém? Então, vamos à introdução às 3 epístolas joaninas, né? Começando pelo autor, tá? Começando pelo escritor. Então, não existe dúvida, apesar de existir muito debate, irmã Sueli, na academia, muito debate teológico, né, com relação a qual João teria escrito essas cartas, né? Existe alguns estudiosos que dizem que o João que escreveu o Apocalipse é um, que o João que escreveu as epístolas seria outro, e que o João que escreveu o Evangelho seria outro. Mas isso precisa, sim, uma ginástica mental muito grande para se chegar a esse tipo de conclusão, tá? Então, assim, não tem dúvida que essas 3 cartas foram escritas pelo mesmo João que escreveu o Evangelho segundo João, tá? Quem é esse João? Ele mesmo se denomina o discípulo a quem Jesus amava, né? É interessante que o nome desse João não é mencionado no Evangelho, embora o Evangelho de João mencione muitas pessoas, mas ele não menciona o nome do seu autor, né, do seu escritor, que foi o apóstolo João, né? Então, João lá no Evangelho, ele vai se esconder atrás de um apelido, atrás de um pseudônimo, né? Que pseudônimo é esse, irmãos? O discípulo a quem Jesus amava. E é muito interessante, né? Para nós chegarmos a entender corretamente as epístolas, eu tenho que começar pelo Evangelho, porque é o mesmo escritor. Então é muito interessante, porque no Evangelho, João não omite só o seu nome, né? Ele também omite o nome da sua mãe, né? Ele deixa de mencionar aqueles acontecimentos nos quais ele foi um dos 3 discípulos que se destacou. Isso é mencionado em outros evangelhos, mas não no Evangelho de João, tá? Então, como que nós vamos entender isso? Como uma atitude de humildade, né? Ele não lança uma ênfase no seu nome e nem fica dando informações da sua família e nem fica destacando eventos em que ele teve uma participação especial, né? Então é uma atitude de humildade que vai caracterizar todos os escritos de João no Novo Testamento, menos um, que é o Apocalipse, né? Por quê? Porque no Apocalipse se faz necessário mencionar claramente o nome, né, do escritor, o nome de João, como alguém que está falando com autoridade apostólica. Amém? Então, na primeira epístola, tá, que nós vamos focar mais nessa noite, o nome de João também não é mencionado. O lugar onde João escreveu, né, a quem ele escreveu, também não é mencionado. Outra característica da primeira epístola: não há saudação aos cristãos de um determinado lugar, o que serviria para identificar a localidade, né? Então, você percebe que essa primeira epístola ela é muito peculiar, ela é muito característica. E por que isso? Porque João estava ocupado com a tarefa urgente de defender a verdade.
Então, ele não se preocupa muito em mencionar os destinatários, ele não se preocupa muito em mencionar o nome dele, na primeira epístola, ele não se preocupa muito em mencionar o local de onde ele está escrevendo ou para quem ele está escrevendo. Por quê? Porque o que realmente era mais importante aqui, irmãos, era defender a verdade, era defender a sã doutrina, era prevenir os irmãos, amém? Dos perigos que a igreja estava passando naquele momento, né? E aí nós temos depois a segunda e terceira epístolas, que são mais curtas, né? E aí sim ele vai se identificar, mas ele vai se identificar com outro apelido. Ele vai chamar a si mesmo na segunda e terceira epístola de o ancião. Então você vê, né? No Evangelho, ele se chama por um pseudônimo, discípulo a quem Jesus amava. Na primeira epístola, ele nem menciona o nome dele. Na segunda e na terceira epístola, João vai denominar-se João o ancião, né? E isso também, Hélio, é muito característico, né? Isso indica algo muito interessante, né? O que isso indica? Que de fato João ali é o último ancião de todos os apóstolos, é o último, é o mais velho, né? É o último que havia sobrado dos apóstolos, né? Então, ele está ali como um patriarca da igreja, né? A geração já está mudando, os apóstolos originais do Cordeiro, né, já morreram, sobrou só ele, João, o ancião, e ele tem então uma autoridade, irmão Paulo, apostólica, ele tem uma presença muito forte, ele está ali como um patriarca da igreja, né? Ele é aquela última testemunha ocular de Jesus, que andou com Jesus, que viveu com Jesus, que comeu, bebeu, dormiu, conviveu com o Senhor Jesus. Amém? Eu quero falar um pouquinho mais nessa noite, gente, da biografia do apóstolo João, né? Então, quem é o apóstolo João? O apóstolo João era filho de Zebedeu e Salomé, tá? O irmão dele foi o primeiro dos apóstolos a morrer, a ser martirizado, tá? Que foi Tiago, irmão de João. E João aqui, né, é o único que sobreviveu do grupo dos apóstolos. Inclusive, uma coisa interessante, né? É o único que tem morte natural. Isso me faz lembrar, mas Sueli, aquilo que Jesus diz, que quem quiser guardar a sua vida, a perderia. E quem perdesse a sua vida por amor a ele, a guardaria, a acharia. Né? No momento mais perigoso para alguém que andava com Jesus, que foi o momento em que Jesus foi morto, né? Alguém ali corria o risco também de acabar crucificado junto com ele, né? Todos fugiram, todos correram, todos se esconderam, todos procuraram guardar a sua vida. Mas João foi o único que esteve ali ao pé da cruz. Ele não se preocupou com a própria vida. E é interessante que depois todos vão morrer assassinados, martirizados. E o único que não se preocupou com a própria vida no momento da cruz foi o que morreu de morte natural. Então esse... né? Então isso é uma coisa interessante, né? Então quando jovem, né, o João, quando ele era jovem, ele era nacionalista, ele era um cara sectário, né? Um cara radical nas suas atitudes com relação às coisas de Deus, né? Ele era tão radical que junto com o Tiago, seu irmão, Jesus apelidou eles inicialmente de filhos do trovão, né? Então eles não falavam, eles trovejavam, né? Era uma gente assim, meio descontrolada nas suas palavras, nas suas atitudes, né? E foi esse tipo de gente que Jesus chamou para andar. Oi?
Faca na caveira. É, faca na caveira, né? Foi esse tipo de gente que Jesus chamou para andar com ele. O que é? Né? Então, e também veja que a mãe, né, a Salomé também era meio sem noção, né? Porque tem aquele episódio lá que ela chega para Jesus com eles e pede que quando Jesus viesse no seu reino, botasse um sentado à direita e outro à esquerda. Né? Jesus olha para a cara deles e diz, olha, não compete, né, a mim decidir isso. Né? Então, mas o que acontece, gente? Veja esse João jovem. E agora aqui nas epístolas nós temos o João ancião uns 50 anos depois. Né? 50 anos depois de comunhão com Jesus, aquele que era o profeta do trovão, o filho do trovão, passa a ter um outro apelido. Como que ele passa a ser conhecido, né? O apóstolo do amor. Né? Olha a transformação que Jesus fez na vida dele. Né? E aqui nós temos o primeiro princípio dessa noite. Né? Eu estou ministrando numa outra série, vocês lembram lá na igreja, sobre caráter. Né? E a gente ainda vai ter muitas outras ministrações sobre aquele assunto. Né? Eu percebi que tanto a nível presencial como os irmãos aqui nas redes sociais estão gostando daquela ministração. E eu vou continuá-la. Né? Mas o princípio aqui é o seguinte, né? A única coisa, né? O caráter radicalmente deformado precisa de uma transformação radical. E a única coisa que pode conformar esse caráter, né, ao caráter de Deus é a comunhão com Jesus. É a convivência com Jesus. Então você percebe que a convivência com Jesus, né, tanto fisicamente, como depois, quando Jesus ressuscitou ali aqueles 40 dias, né, e depois a assunção de Jesus aos céus, o envio do Espírito Santo, e ele vai continuar convivendo com Jesus como um líder apostólico lá na região da Ásia Menor, né? A partir da cidade ali de Éfeso, que foi o centro onde o apóstolo João ali focalizou a atuação do seu ministério. Né? Você vê que essa convivência o transformou de tal maneira que de um homem descontrolado, desajustado, que trovejava, que radicalizava tudo e todos, né? Ele vai ser o apóstolo do amor. Né? Glória a Deus. Então, está aí o caminho para a transformação de caráter, comunhão com Jesus. E ele sai de um extremo ao outro nesse processo da vida dele, né? Até ele se tornar um ancião. Ele adquire essa maturidade de ser chamado o profeta do amor, porque já não havia mais assim, uma sensação de agressão pelos outros. Ele amava, não importando o que o outro fizesse ou... Sim, exatamente. Né? Exatamente. Bom, então, olha ali. Concluímos que João foi um dos dois. Agora uma coisa interessante. Quem é esse João? Da onde ele sai, né? Ele é um dos dois que João Batista apresenta para Jesus. Abra lá alguém a sua Bíblia, João capítulo 1, verso 40. Você que está em casa aí me acompanhando, abre em João capítulo 1, verso 40. E alguém vai ler bem alto aqui na cozinha para mim hoje. Tá? Quando vocês falarem aqui, irmãos, no presencial, fala bem alto para os irmãos que estão acompanhando na transmissão escutarem o que vocês estão comentando, tá bom? João 1,40. Alguém abra lá e leia para mim. Quem achou aí pode ler. Evangelho de João, capítulo 1, verso 40. João 1,40. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Amém? É isso?
João Sim. 1,40. João Sim. 40. Tá. Leia de novo. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Muito bem. Então, um dos dois, né? Quem é um? André. Quem é o outro dos dois? Né? André é o irmão de Simão Pedro. Quem é o outro dos dois? Conclui-se que era João que escreveu o Evangelho. Tá? Outra coisa, ó. Foi ele quem estava reclinado no peito de Jesus. João 13, 23. Alguém leia para mim. 13. 13, João 13, 23. Veja lá. Quem se reclina ao peito de Jesus durante a ceia? Treze. 13, 23. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Conchegado. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Amém. Né? Claro que nós sabemos que ele amava a todos, mas tinha um que ele tinha uma predileção especial. João. Como é que está a tua tradução, Roselane? Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Amém. Então esse discípulo é João, que escreveu o Evangelho, que depois escreve as 3 epístolas. Na verdade não é depois. Ele escreve as 3 epístolas mais ou menos na mesma época que escreve o Evangelho. E aí bem depois vai escrever o Apocalipse. Tá? Outra coisa, ó, foi ele quem seguiu o Senhor Jesus até o palácio do sumo sacerdote, quando Jesus foi preso. João 18, verso 15. Alguém abre aí para mim. Quando os irmãos abrem, quero mandar um abraço para Melissa, minha aluna lá da Chama do Avivamento. Ê, Melissa, aluna da Gaditas Escola Teológica lá no Núcleo Chama, que está aqui assistindo e comentando aí na nossa live. Deus abençoe tua vida, Melissa. Em nome de Jesus, amém? Então veja lá, pessoal. João 18, 15. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Leia de novo, bem alto. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Quem? João. Tá? Foi ele quem estava junto à cruz de Jesus. Abre lá, João 19, 25 e 26. Vocês estão vendo que tem toda uma trajetória aí do apóstolo João, né? Desde a mocidade até a velhice, que nós estamos traçando essa história. João 19, 25 e 26. Pode ler. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Amém? Então o que acontece? Né? Inclusive a tradição diz que depois, né, João ele leva Maria, mãe de Jesus, para morar com ele, né? E ele vai cuidar de Maria até a sua morte, possivelmente na cidade de Éfeso, tá? Então esse João está junto à cruz de Jesus, junto com Maria, mãe dele, Maria Madalena ali, né? Então ele está nesse contexto. Outra coisa, João foi de madrugada ao sepulcro. João 20, verso 3. Com isso, Pedro e outros discípulos saíram e foram até o túmulo.
Pedro, Desculpe, pastor. Pedro. João 20, verso 3. Isso, João 20, verso 3. Pode ler. Com isso, Pedro e outros discípulos saíram e foram até o túmulo. Então, e junto com esses discípulos está quem? João. Tá? Logo no começo do Evangelho, encontramos João seguindo o Senhor Jesus. Agora volta lá para João capítulo 1, verso 40. Vamos ler de novo. João 1,40. 1,40. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. E seguido Jesus. Amém? E aí, ó, no início ele está seguindo Jesus, tendo ouvido o testemunho de João Batista. Tá? Então não confunda os Joões. Né? Então nós temos André, irmão de Simão Pedro, e João, autor do Evangelho e das Epístolas, que ouvem o testemunho de João Batista, então provavelmente eram discípulos de quem? De João Batista, e passam a seguir Jesus. Tá? E no final do Evangelho ele ainda está seguindo Jesus. João 21, verso 20. Lá no final. João capítulo 21, verso 20. João 21, 20. Isso. Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Então o discípulo que Jesus amava é João. Amém? Parece que junto com a maioria dos apóstolos, tá? O que acontece, né? Depois que Jesus sobe aos céus e tal, né? E vem lá o dia de Pentecostes, e depois disso, o que aconteceu? Né? Parece que junto com a maioria dos apóstolos, talvez todos, né? Ele tenha deixado Jerusalém lá pelo ano 60 da era cristã, antes da destruição da cidade. Nós sabemos que no ano 70 da era cristã, Roma destrói completamente Jerusalém. Né? Então, uns 10 anos antes, né, ele e praticamente todos os apóstolos teriam deixado Jerusalém, né, e aí eles vão em missão para vários lugares do mundo, e João, segundo a tradição, vai para a cidade de Éfeso. E o que ele vai fazer lá em Éfeso, Marlene? Ele vai ter um ministério de 25 anos junto às igrejas da Ásia Menor. Então aquelas 7 igrejas lá do Apocalipse, né, e muitas outras, né, é as igrejas aonde João ministrava, aonde João consolidou a liderança, os crentes, né, estruturou as igrejas. Tá? E nessa região, né, ele então tem um ministério frutífero. E é interessante que também a maior parte das epístolas de Paulo e de Pedro também são endereçadas às igrejas dessa região. Tá? E aí eu fiz uma observação aqui na minha anotação, né, dizendo o seguinte, ó, aqui, ó, eu quero ler isso aqui para vocês. Irineu. Quem é Irineu? Discípulo de Policarpo. Quem é Policarpo? Foi discípulo de João, o apóstolo. Veja que na igreja, né, as coisas sempre foram vivenciadas e transmitidas através do discipulado. Então nós temos Jesus, João, discípulo amado, discípulo de João, Policarpo, e através de Policarpo, né, Irineu, ó, quantos já tem aqui? 4. Né? Irineu vai transmitir uma informação interessante no ano 180 da era cristã. 180, hein?
O Apocalipse foi escrito lá pelo ano 96. Então, lá pelo ano 180, os primeiros, as primeiras gerações depois dos apóstolos, né? Irineu diz assim, ó, olha isso. Aquele João, discípulo do Senhor, o mesmo que se reclinou sobre o peito dele, também publicou um evangelho quando morava em Éfeso. Essa informação é importantíssima. Por quê? Porque ela mostra duas coisas, irmão Paulo. Primeiro, que o evangelho de João foi escrito em Éfeso. E que o evangelho de João não foi escrito por algum outro João qualquer, mas sim pelo apóstolo João. Policarpo, seu discípulo, né, disse isso. Não foi ele que escreveu o evangelho enquanto ele morava em Éfeso. Amém? E aí uma coisa que eu coloquei aqui, ó, é o testemunho primitivo de que João, o discípulo amado de Jesus, é o autor do evangelho que leva o seu nome. Amém? Então, assim, é muito difícil, né, desmentir a Bíblia, desmentir o cristianismo, irmã Joseli. Por quê? Porque nós não só temos evidências bíblicas de que a Bíblia é o que é, diz o que diz, e de que quem escreveu realmente é um personagem histórico, como nós temos também evidências históricas. Para você desmentir a Bíblia, você tem que desmentir não só a história do cristianismo, mas a história de um monte de gente que escreveu, gente até que nem crente era. Tá? Tem coisas que confirmam o que a Bíblia diz, irmão Joseli, escrito até por pagãos. Né? Então, outra informação, ó. Nós estamos só na biografia nessa noite. Amém? Ó, vale a pena a gente olhar essas coisas com calma. Justino Mártir. Quem é Justino Mártir? É um dos primeiros crentes da igreja. Anos 150 da era cristã. Né? Menos de 50 anos depois que João morreu, escreveu o seguinte, olha o que Justino diz. Entre nós, certo homem chamado João. Quer dizer que Justino conheceu João velho. Um dos discípulos de Cristo, então não é qualquer João, ele está dizendo quem é, profetizou numa revelação que recebeu que os crentes em Cristo passarão 1000 anos em Jerusalém. Aonde que está escrito, irmãos, sobre o milênio? Aonde na Bíblia que está escrito sobre o milênio? Que livro da Bíblia? Apocalipse. Então, Justino Mártir está dizendo assim, ó, né? Em outras palavras, eu conheci um João, discípulo de Jesus, né? Que profetizou, que Deus mostrou para ele profetizou que os crentes passariam 1000 anos em Jerusalém. Aonde esse João, discípulo de Jesus, escreveu isso? No Apocalipse. E por que é importante entender isso, irmão Hélio? Porque aqui está o testemunho da igreja primitiva de que João é o autor do Apocalipse. Amém? Então nós sabemos quem é, porque a história diz, né? E de que o milênio é literal. Tá? De que o milênio realmente é um período literal de 1000 anos, não é só uma simbologia. Né? Aonde os que fizerem parte do reino de Cristo, o reino milenar, né? Reinarão 1000 anos em Jerusalém. Que Jerusalém é essa que ele está falando? A nova Jerusalém, que desce do céu. Amém? Amém. Aleluia. E aí tem mais um monte de gente aqui, ó. Só vou citar. Policarpo, Papias de Herápolis, Irineu de Lyon, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Hipólito, Cipriano, Eusébio,
Quem é esse monte de nome? São irmãos da igreja antiga. São irmãos aí dos primeiros 100, 200 anos da história da igreja, né? Então, todos esses escreveram e sugeriram, né, falaram que João é o autor, de fato, dessas cartas e do Apocalipse e do Evangelho que leva o seu nome. Amém? Então, no Evangelho de João e nas epístolas, tá, nós estamos em contato com o céu. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que há uma conexão. Há uma conexão entre o Evangelho de João, entre as 3 epístolas e entre o Apocalipse. Essa conexão, ela é doutrinária, ela é bíblica, mas ela também é histórica. A história conecta e atesta essas coisas. Amém? Amém. Então existem verdades, ideias e expressões em comum entre o Evangelho de João, as cartas de João e o Apocalipse. Na doutrina ensinada e na verdade defendida. Amém? Amém. Diga isso comigo. Doutrina ensinada, Doutrina ensinada, verdade defendida. verdade defendida. O que eu quero que vocês entendam nessa noite? Você que me assiste em casa. Que quando a doutrina é ensinada, a verdade é defendida. Glória a Deus. Quando a doutrina é ensinada, a verdade é defendida. Só tem um jeito de defender a verdade de Deus, irmão Paulo. É ensinar a sã doutrina. É fazer isso que eu estou fazendo já, não só hoje, mas há vários anos, e não só com vocês aqui nessa cidade, mas com várias e várias pessoas que eu já ensinei e alguns que eu ainda ensino hoje. Né? Ensinar essa doutrina para que a verdade que nos nossos dias, né, está voltando a ser tão atacada, está voltando a ser tão questionada, né, seja defendida. Glória a Deus. Está chegando um avivamento de proporções que nós nem imaginamos, irmãos. Aleluia. E eu disse e volto a dizer, o carro-chefe desse avivamento é o ensino. O carro-chefe desse avivamento é o ofício ministerial de mestre. A partir do ensino é que acontecerá, né, de fato, esse avivamento que nós tanto ansiamos, que nós tanto desejamos. Glória a Amém? Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, quando a doutrina é ensinada, a verdade é defendida. Né? E olha ali, qual era o propósito, não só de João, irmãos, né? Mas o propósito de todos os santos apóstolos que escreveram, Paulo, Pedro, Tiago, né? Era que os irmãos não se desviassem da verdade. A verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus. E eles estão defendendo aqui a seguinte verdade com respeito a Jesus, que Jesus veio em carne. Amém? Por que era importante isso? Né? Que Jesus veio em carne. E na segunda e na terceira epístola, João vai bater muito nessa tecla, o apóstolo João. Né? Dizendo, olha, precisamos defender a verdade que Jesus veio em carne. Não podemos desviar dessa verdade que Jesus veio em carne. E João vai orientar os irmãos, na segunda e terceira epístola, o seguinte, né? Não recebam em casa e nem tenham comunhão com aqueles que negam as verdades fundamentais da fé. E dentre estas, que Jesus veio em carne. E aí eu vou trazer um outro ponto para vocês. Veja, quando João diz assim, ó, não recebam em casa e não tenham comunhão com quem nega as verdades fundamentais da fé,
João está mostrando o seguinte, que na igreja antiga, a comunhão não era baseada em critérios sociais, mas em critérios doutrinários. Não sei se vocês estão conseguindo captar onde eu quero chegar, né? Quem está me assistindo em casa também. Na igreja antiga, a comunhão não era baseada em critérios sociais, mas sim em critérios doutrinários. Ou seja, qual é o ensino das epístolas? Né? É que a nossa comunhão deve ser com quem tem a mesma doutrina. Amém? Isso não nos impede de dar bom dia, boa tarde, boa noite, sermos educados, né? E devemos, né, ser assim, né? Com pessoas de outras religiões e tal, né? Não é nesse sentido. Mas eu estou falando comunhão no sentido de aquela comunhão espiritual, aquela identificação espiritual. Entende? Então, qual o ensino da igreja antiga? Que eu me identifico espiritualmente com quem tem a mesma doutrina. Né? O critério de comunhão da igreja primitiva era esse. Quem traz a sã doutrina das Escrituras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quem traz a sã doutrina dos santos apóstolos, Pedro, Paulo, João, Tiago, que nada mais é que a doutrina do Senhor Jesus Cristo, com esse eu me identifico, com esse eu tenho aquela identificação espiritual, né? Com essa eu tenho comunhão. Né? Os demais eu convivo, eu tenho dia a dia, né? Nós temos várias relações aí, né, irmão? De sociais, né? Enfim, financeiras, materiais, a gente compra, vende, né? Adquire, paga conta, trabalha, estuda, né? Relações educacionais, enfim, né? Acadêmicas, né? Mas aquela comunhão no sentido de intimidade espiritual, ela é com quem tem a mesma doutrina, que é as Sagradas Escrituras. Então o critério não é social. O critério de comunhão, segundo a Escritura, é doutrinário. Amém? Amém. Vamos falar um pouquinho da segunda e terceira epístola de João. Tá? Elas são gêmeas. A primeira epístola ela é mais teológica, a segunda e terceira são mais pessoais, né? E elas demonstram amor e hospitalidade para com o povo do Senhor, especialmente com os servos itinerantes, né? Uma delas avisa que não deveria receber nem saudar os enganadores. Quem é enganador no conceito de João, irmão Paulo? É quem nega a verdade. E nós, volto a dizer, quem é a verdade é uma pessoa chamada Jesus. Né? Então quem nega Jesus, nega a verdade, a Bíblia o chama de enganador. Né? A outra, né? Então a segunda epístola vai mostrar isso. Né? Olha, né? Seja amoroso, hospitaleiro com o povo do Senhor, com os servos do Senhor que são itinerantes, né? Mas quem chega à sua casa negando a verdade, né? Com esse aí você toma cuidado. Né? A outra epístola vai dar instruções quanto aos servos de Deus que andam na verdade. Amém? Olha a responsabilidade que nós temos, irmã Sueli. Quem é servo de Deus tem que andar na verdade. Amém? Então as duas cartas... Outra coisa interessante, ó Marlene. As duas cartas fazem referência a filhos.
Quem são os filhos? São os que dão alegria aos pais, andando nas coisas de Deus. Então, quando que nós somos filhos e filhas de Deus? Quando nós damos alegria ao nosso Pai. Quando nós damos alegria ao nosso Pai? Quando nós andamos nas coisas dele. Tem gente que diz que é filho de Deus, mas anda em tudo quanto é coisa, menos nas coisas de Deus. Já perceberam isso? E a mesma coisa, filhos fisicamente falando, né? Quando que o filho, a filha dá alegria aos pais, né? Quando anda nas coisas de Deus. Filhos que não andam nas coisas de Deus, num momento ou em outro vão trazer tristeza aos seus pais. Né? Então, eu fiz uma observação aqui, ó. Filhos de Deus andam na verdade das coisas de Deus. Ah, eu sou filho de Deus. Tá. Qual sua base para dizer isso? Ah, é que eu vou na igreja. Mas não adianta nada ir na igreja e dizer que é filho de Deus se não anda na verdade das coisas de Deus. O Hélio está dando risada. O Hélio já entendeu. Vou repetir. Não adianta nada dizer que é filho de Deus e vai na igreja, mas se não anda na verdade das coisas de Deus. Então você percebe que o cristianismo verdadeiro, irmã Sueli, ele é prático. Né? Todos nós temos os nossos desafios. E o maior desafio nosso como cristãos é andar nas coisas de Deus, pastora. É andar nas coisas do nosso Pai. Amém? Amém. Olha ali, ó. Os mesmos termos, as mesmas palavras, gente. A mesma estrutura, a mesma preocupação e o mesmo cuidado demonstram que a segunda e terceira epístola, né, procedem não somente do Espírito de Deus, mas também do mesmo escritor. Então veja que o autor da Bíblia Sagrada é Deus, mas através de vários escritores. No caso aqui nós estamos falando especificamente de um, né? O apóstolo João. Tá? Então João escreveu tanto o Evangelho quanto as epístolas na mesma época. Que época? Entre os anos 80 e 90 da era cristã. Depois, uns 6, 7 anos depois, 96, 97, ele vai escrever o Apocalipse. Aonde João estava quando escreveu? Na cidade de Éfeso. Amém, gente? Outra observação aqui, antes de passar para o próximo ponto. Tá? Não era aparência, cargos, títulos, posições, mas sim a prática de andar na verdade que caracterizava o ministro de Deus, tá? Cujo ensino deveria ser acatado. O legal das epístolas de João é que elas não só mostram para nós, né, quem não deve ser acatado, quem não deve ser ouvido, quem é enganador. Mas elas mostram para nós também, irmã Roselane, quem deve ser ouvido. E quem é que deve ser ouvido? Quem é o verdadeiro ministro de Deus? Na perspectiva aqui das epístolas de João, irmãos, né? É aquele que pratica o andar na verdade. Amém? Amém. Amém. Amém, irmão? Muito bem. Eu quero ir mais um pedacinho aqui sobre pano de fundo. Mas antes de eu continuar, eu queria ouvir o comentário de alguns de vocês aí, com relação a isso tudo que nós falamos. Né? O que mais lhe chamou a atenção nisso que eu expus até aqui, com relação à biografia do apóstolo João,
com relação a essa questão de como se conecta, né, o Evangelho, as Epístolas, o Apocalipse, com relação ao andar na verdade. Quem quer fazer alguma observação aí? Hã? Hoje vai ter coisa boa aí. Quem não veio ao culto perdeu. Vai lá, irmã Roselane. Então, assim, né? Sobre as perguntas, né, que muitos nos fazemos a respeito de João, quem é o João, qual o João que escreveu, o que escreveu, né? Importante esse esclarecimento de quem foi o João que escreveu os evangelhos, as epístolas, e é o mesmo que escreveu o Apocalipse. A conexão que o Senhor falou, tanto histórica como espiritual, isso aí eu acho também uma coisa tremenda. Quer dizer, Deus atando os nós ou fazendo a rede sem deixar brechas para que se discuta ou se deixe dúvida em cima da palavra que João escreveu. E interessante que Apocalipse é o último livro da Bíblia, né? E foi escrito por alguém que andou com Jesus. Tanto ele escreveu o início da verdade, entre aspas, mas é Jesus a verdade, como ele escreve o fim de todas as coisas. Sim. É como se ele estivesse no início e estivesse no fim. Não no início da Bíblia, que é lá em Gênesis, mas no início do Evangelho, da caminhada de Jesus nesta terra. E isso me chama a atenção, porque no Evangelho de João, irmão Paulo, lá no prólogo, na introdução, né, ele começa fazendo referência a Gênesis. Quando ele diz, no princípio era o verbo. Esse no princípio é o mesmo Bereshit, lá de Gênesis 1:1. No princípio. Né? Então ali, isso aí é proposital. Ele começa o seu evangelho da mesma forma como Moisés começa a registrar o início de tudo em Gênesis 1:1, propositalmente fazendo uma conexão, mostrando exatamente isso que a irmã Roselane, com muita propriedade, comentou aqui. Que de fato ele é uma testemunha ocular desse Jesus que se fez carne, mas que é Deus, né? Na segunda pessoa da Trindade, é Deus na pessoa do Filho, é Deus encarnado, é Deus que entra na história para mudar a história, né? Então, ele é a testemunha ocular do princípio, né? Que é Jesus, né? Entrando na história da salvação e da consumação de todas as coisas, que é Jesus, quando lá no final da Bíblia, né, no final do livro de Gênesis, né, ele faz novas todas as coisas, né, novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Então você percebe que há uma coerência. Então são momentos históricos diferentes, livros da Bíblia diferentes, né? O momento histórico de Moisés, em que Moisés escreve, é um. O momento histórico em que as coisas aconteceram em Gênesis, as coisas narradas por Moisés, é outro. Né? O momento histórico que João escreve o seu evangelho é outro, assim como escreve as epístolas. Né? E o momento histórico que o Apocalipse é escrito é outro. Porém, tudo isso tem uma sincronia e uma harmonização. Por isso que a Bíblia é a inerrante, infalível e eterna palavra de Deus. Regra de fé e prática para todo cristão. Glória a Deus. Não adianta querer ser cristão e não querer fugir da Bíblia. Não tem como. Entendeu? Eu volto a dizer, é muito mais difícil desconstruir a Bíblia. Na verdade, é praticamente impossível. Porque você tem que negar muita coisa na história. E não só na história produzida por crentes, por cristãos, mas na história produzida até mesmo por registros dos pagãos. Tá? Então,
Fala. Interessante também, né? Que o senhor falava momentos históricos diferentes. Só que esses momentos têm séculos de distância um dos outros. Claro. Séculos. Então, poderia, com o passar do tempo, ter se apagado ou ter se fragmentado a ponto de não conseguirem se encaixar, se identificar uma ponta com a outra. Mas o tempo foi passando e isso não se perdeu. E momentos de Moisés, momentos de Jesus encarnado, que era a palavra no início, lá em Gênesis, se tornou carne, também nos evangelhos e até Apocalipse, não se fragmentou a ponto de desintegrar-se ou se perder na história. Não, ela continua sendo significativa e se encaixa perfeitamente. E isso é só um milagre, provando que Deus é Deus e Ele zela pela sua palavra. Exatamente. E se cumpre até hoje. Exatamente. Vamos falar um pouquinho agora do pano de fundo das cartas de João. Tá? E do Evangelho também. Vocês perceberam que nós estamos falando tudo meio que no mesmo pacote aqui, né? Porque não tem como dissociar muito uma coisa da outra, tá? Então, na segunda parte do primeiro século, gente, surgiram os falsos mestres entre os cristãos, tá? 2 João, verso 7. Alguém leia para mim aí. Abre a sua Bíblia e veja o que o próprio apóstolo João vai dizer. E enquanto vocês abrem a Bíblia, eu quero mandar um abraço aí também para outra aluna minha, ó, a Dora. Ei, Dora, Deus abençoe sua vida, tá assistindo aí a nossa live, né? E também a minha mãe, ó, a dona Bernadette, também está aqui assistindo, né, a nossa live. Então, um abraço, Deus abençoe, em nome de Jesus. Tá bom? Compartilha aí, pessoal, a live. Compartilha aí com outras pessoas, porque está muito bom aqui, né, irmã Joseli, o que Deus está ensinando para nós na noite de hoje. Amém, Jesus. Não é direto do púlpito, é direto da cozinha da restauração. Né? E quem não veio no presencial hoje, irmã Sueli, perdeu, né? Porque depois vai rolar uma janta aqui, aleluia, né? Na casa pastoral. E quem não veio, perdeu, né? Fazer o quê, né? Bom, então, leia lá, 2 João, verso 7. Segunda epístola de João, verso 7. Verso... 2 João, pode ler, Rosela. 2 João 7. Porque muitos enganadores têm saído do mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é enganador e o anticristo. Ó, então João já está prevenindo a igreja, irmão Paulo. Muitos enganadores estão saindo do mundo afora. Quem são eles? Que não confessam que Jesus veio em carne. Depois eu vou explicar melhor isso aqui. Tá? Paulo também avisou que falsos mestres enganadores surgiriam. Abre lá Atos capítulo 20, verso 29 e 30. Vamos ver o apóstolo Paulo alertando a igreja sobre os falsos mestres, sobre os enganadores. Atos 20, 29 e 30. Veja lá. 20, 29 e 30? Isso, leia bem alto. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Aí, ó. Paulo também alertando a igreja. Então, irmãos, os escritores do Novo Testamento, de um modo geral, irmão Hélio, eles procuraram defender a igreja contra os erros. Em especial, Paulo, que vai tratar do erro dos judaizantes na Epístola aos Gálatas, né? Você está assistindo aí, ó, lá no nosso canal no YouTube, A Verdade em Destaque, tem uma imersão na Epístola aos Gálatas completa disponibilizada lá, que você pode assistir gratuitamente. Tá lá. Então procure lá nos vídeos anteriores, ali no nosso menu
de vídeos, e você vai achar lá em A Verdade em Destaque no YouTube, a imersão que eu ministrei sobre a Epístola de Paulo aos Gálatas. Então, Paulo aos Gálatas, irmãos, vai alertar a igreja contra o erro dos judaizantes. O que era, irmão Paulo? Tem um Paulo aqui, né? O que era, irmão Paulo, os judaizantes? Quem eram os judaizantes? Eram aqueles irmãos, né, que faziam parte da igreja. Nós sabemos, Marlene, que originalmente a maior parte da igreja era irmãos vindos do judaísmo, né? Mas alguns desses diziam o seguinte para os outros que vinham de uma origem não judaica, né, os gentios, né? Diziam, ó, beleza, vocês aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, mas vocês têm que circuncidar primeiro e obedecer toda a lei de Moisés. Senão não vale. E nós sabemos que a igreja, no início da sua caminhada, a irmã Joseli quase se dividiu. E aí veio Atos capítulo 15, o concílio de Jerusalém, né, onde os apóstolos se reuniram em Jerusalém. E depois de vários debates até acirrados sobre esse assunto, né, se para ser crente em Jesus tinha realmente que se circuncidar e guardar a lei, ou seja, tinha que primeiro se tornar judeu para daí ser cristão, ou não, né, bastava arrepender dos pecados e confessar Jesus como Senhor e Salvador. E aí, depois de uma série de debates, eles chegam à seguinte conclusão, né? O apóstolo Tiago, lá, que era o líder da igreja, com muita sabedoria, né, harmoniza, equaliza, né, esses pontos de vista, né? E eles chegam à seguinte conclusão, né? Eles recomendam, escrevem uma carta, né, recomendando e dizendo o seguinte para a igreja de um modo geral, né, dizendo, olha, quem é irmão que veio do judaísmo e continua guardando os preceitos judaicos, amém. Né? Nós sabemos que um judeu, quando se converte a Jesus, não deixa de ser judeu, ele simplesmente se torna um judeu messiânico. Né? Mas por outro lado, a igreja escreve e diz assim, né? Quem veio de uma origem não judaica, ou seja, quem é irmão de origem gentílica, não precisa se tornar judeu, basta arrepender dos pecados, confessar Jesus como Senhor e Salvador, né? Vai submeter-se ao batismo, né? E andar no discipulado de Jesus e amém. Amém? Então, só que nós sabemos que tem um grupo, né, que não aceitou isso, que continuou teimando, e depois, por onde o apóstolo Paulo passava pregando o evangelho nas igrejas, esses caras iam atrás, querendo despregar o que Paulo tinha pregado, e aí eles chamam-se os judaizantes. Esse grupo, irmã Sueli, ele teve uma influência, especialmente na província da Galácia, nas igrejas da região da Galácia, né, que eram irmãos assim do interior, irmãos muito simples, né? E aí Paulo depois vai escrever a epístola aos Gálatas, então, combatendo esse erro, né? Mostrando que o que realmente é necessário para alguém ser salvo em Jesus é arrependimento e fé, né? E não ficar obedecendo aí princípios do judaísmo, né? Ou tendo que se submeter à lei judaica, tá? Embora nós sabemos que quem é judeu e se converte, como eu disse, não deixa de ser judeu. Simplesmente torna-se um judeu messiânico. E lembrando que nós não somos salvos, né, para desobedecer a lei. Pelo contrário, nós somos salvos para, pelo Espírito Santo, estarmos capacitados a obedecer aos preceitos da lei, não em carne, mas sim em espírito. Porque em momento nenhum Jesus anulou ou revogou a lei. Pelo contrário, ele diz que ele veio para cumprir a lei. Amém? E lembrando que no Novo Testamento também tem lei. Se no Antigo Testamento a lei foi promulgada no Sinai, no Novo Testamento a lei de Cristo é promulgada aonde? No Monte das Bem-aventuranças. E ali nós temos então toda a lei de Deus para a igreja, para o Novo Testamento. Amém? E Paulo vai falar também sobre isso, né? Sobre a tradição, né, cristã
que é a obediência a esses princípios estabelecidos por Jesus. Amém? Amém. Então nós temos também no Novo Testamento lei, tudo isso daí é reino. Você já viu o reino sem lei? Você já viu o reino sem uma constituição? Você já viu o reino sem rei? Reino tem lei, reino tem rei, reino tem súditos, reino tem exército. Né? Quem é o rei do reino de Deus? Jesus. Qual é a lei, a constituição do reino de Deus? Bíblia Sagrada. Quem são os súditos do reino de Deus? A igreja, nós. Glória a Deus. Quem são os exércitos do reino de Deus? Anjos e igreja. Os anjos. E posteriormente, A igreja. numa realidade escatológica, será também a igreja. Né? Qual é o domínio do reino de Deus? Todo o poder me foi dado, diz Jesus, nos céus e na terra. Né? Maravilhoso. Isso se estabelecerá num futuro escatológico, não só de forma espiritual plena, já está estabelecido, mas de forma física também. Aleluia. Então Jesus vem para Amém. reinar Glória a Deus. sobre a terra, Aleluia. fisicamente falando. Né? E vai estabelecer um novo céu, uma nova terra, Amém. onde habita a justiça. Tenho esperado esse tempo. Né? Todo reino tem a sua língua. Né? Qual é a língua do reino? São as línguas espirituais. Não só a glossolalia, que nós popularmente chamamos de língua estranha, que de estranha não tem nada, é a língua do Espírito Santo. Quem tem comunhão com o Espírito Santo, fala em línguas espirituais, Aleluia. discerne línguas espirituais, né? Mas também existe uma linguagem que a Bíblia vai recomendar que a gente fale entre nós de que maneira? Com salmos, hinos e cânticos espirituais. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Toda uma estrutura pronta. Isso. O reino tem a sua estrutura. Glória Então Paulo vai alertar na Epístola aos Gálatas contra o erro dos judaizantes. Mas João, nas suas 3 epístolas, vai alertar contra um erro chamado gnosticismo. E o gnosticismo tomou muita força na igreja a partir do 2º século. E João escreve tanto o seu evangelho como as 3 epístolas combatendo o gnosticismo. O que é o gnosticismo? O gnosticismo foi e ainda continua sendo, numa versão moderna ele ainda existe, a mais perigosa das heresias que ameaçou a igreja nos 3 primeiros séculos da sua existência. O que o gnosticismo dizia? O gnosticismo se baseava numa ideia assim, ó irmãos, toda matéria é má. Então somente o que não é matéria é que é bom. Essa era a ideia do gnosticismo. Quem aderia a isso, né, ia para 2 extremos. Ou se tornava assim alguém que ia viver de uma forma muito rigorosa, ascética, né? É alguém que ia tentar até se autoflagelar, tentando vencer os desejos pecaminosos do seu corpo, da sua carne. Então esse era um extremo. Ou ia para a libertinagem. Ia praticar de forma desenfreada tudo que é tipo de carnalidade, né? Porque, afinal de contas, né, a carne é só matéria mesmo, né? Então ela não vai influenciar sobre o espírito. Então, alguém pensava assim, né? Posso praticar tudo que é tipo de coisa, porque isso não vai prejudicar o meu verdadeiro eu, que é o meu espírito. Né? E tinha gente que ia mais além ainda, pastora, que dizia assim, não,
praticando até certos tipos de vícios, de pecados, né? Você vai adquirir o conhecimento. É aquela ideia assim, de que você só pode conhecer algo se você praticar. Né? Mas tem um ditado popular, e eu não vou usar nem a Bíblia para desconstruir essa ideia, né? Que é aquilo, né? Que a gente é sábio se aprender com o erro dos outros. Então não preciso praticar o erro dos outros para mim saber o que é errado. Basta eu aprender com o erro dos outros. Aonde os outros erram, eu não preciso errar e nem devo errar. Né? E isso é sabedoria. Né? Burrice é querer errar onde os outros erram para então, de alguma maneira, conhecer aquilo que é mal, aquilo que é ruim. Né? Vou usar um exemplo bem simples, né? Até pelo nome das coisas. Né? Se droga fosse bom, não chamava droga, chamava bênção. Vou repetir, você que está em casa me ouvindo, ó, se droga fosse bom, não chamava droga, chamava bênção, milagre, vitória. Né? Por que chama droga? Porque não é bom, porque é mal, porque é ruim, porque é droga. Eu não preciso usar droga para saber que droga é droga. Basta eu ver o nome, basta eu ver os efeitos que causa na vida dos outros. É a mistura que fala, né? Mas o gnóstico dizia não, tem que experimentar para aprender. Olha essas ideias. Né? Vocês estão vendo, Marlene, como tem coisa lá do 2º século da era cristã que ainda está presente na mentalidade das pessoas hoje. Então a Bíblia é mais atual do que a gente pensa. Né? E a igreja, coluna e alicerce da verdade, como diz a Escritura, combatendo essas coisas. Tá? Então, existe hoje uma teologia aí, né, chamada o quê? Teologia, que eles falam aí da graça pura, Joseli. Né? Ou a hipergraça, que também é uma forma de gnosticismo. Tá? Então o pecado não seria mais pecado, segundo os gnósticos. Né? O mal se tornaria em bem. E aí João vai escrever assim, ó, na sua epístola, né? Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo. Qualquer que não pratica a justiça não é de Deus. Está lá em 1 João capítulo 3, verso 7 e verso 10. Quem é justo? Quem pratica a justiça. E quem não pratica? Não é de Deus. Tá? Então o gnosticismo influenciou muito, né? Até mesmo o judaísmo foi prejudicado, até mesmo a religião dos gregos lá foi prejudicada pelo gnosticismo. Então é um ambiente todo poluído, e nesse ambiente, irmã Joseli, surge o cristianismo. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui para esses versos de 1 João 3, verso 7 e verso 10. Vamos ler na íntegra? Alguém abre aí sua Bíblia e leia. Vamos ler na íntegra, que eu só li uma parte, né? Veja lá, 1 João capítulo 3, o verso 7, irmãos. Nós já estamos nos aproximando do fim aqui. 1 João capítulo 3, o verso 7. Veja lá. Isso. 1 João 3,7. 3,7, veja lá. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Tá. Por que João está dizendo isso? Porque os gnósticos estavam dizendo que é possível você ser justo sem praticar justiça. Tá? Agora veja o verso 10. Alguém leia o 10 bem alto para mim. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem o que não ama o seu irmão.
Então João está dizendo assim, ó, é fácil vocês saberem quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem é filho de Deus? Quem pratica a justiça e ama seu irmão. Quem não pratica a justiça, não ama seu irmão, não é filho de Deus, é filho do diabo. A Bíblia é clara. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Que a marca da santidade na teologia aqui da Epístola de João é a prática da justiça. Não é uma espiritualidade mística esquisita. O fulano é tão santo. Por quê? Porque ele é todo cheio das esquisitices gospel. Eu não preciso demonstrar aos outros que eu sou santo, que você é santa, que nós vivemos santificando a nossa vida, praticando alguma esquisitice por aí. Nós vamos demonstrar a santidade de Jesus na nossa vida, praticando a justiça. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Eu vou mostrar a santidade de Jesus na minha vida para quem eu devo, não é orando por ele, é pagando a conta. Gostou dessa, né, Marcelinho? Tá rindo ali. Né? Que eu já vi essa. Tô orando pelo senhor. O cara vai lá na porta dele cobrar. Tô orando. Não, mas ele não quer oração, ele quer dinheiro. Então eu vou demonstrar a santidade para alguém que eu devo, não é orando por ele, é pagando a conta. Praticando a justiça. E é justo que eu pague. Por quê? Porque foi justo quando eu fui lá comprar, fazer a conta, ele me vendeu. Então agora é justo que eu pague. Ponto. Simples assim. Isso aí. Então vocês percebem que na igreja antiga, na igreja primitiva, não tinha lugar para essas esquisitices. Essa história de espiritualizar tudo, veja, tudo é espiritual, mas nem tudo se espiritualiza. Essa história de espiritualizar tudo e todos é coisa do gnosticismo, irmãos. Não é coisa do cristianismo. Amém? Então olha ali, ó. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, ó. O gnosticismo se manifestou como um dos mais perigosos inimigos, com o pretexto de interpretar as doutrinas cristãs de um ponto de vista mais elevado. Ele as demolia com as suas explicações destrutivas. Olha aqui, ó. Vamos entender bem isso aqui, gente. Toda heresia surge a partir de uma proposta de reinterpretação. Quem foi o primeiro herege? Qual é o nome dele? Quem? Satanás. O cão, o diabo, Satanás. Quando que surgiu a primeira heresia? Vamos lá. Quem lê Bíblia aí? Aonde surgiu a primeira heresia? Se for aqui na Terra. Claro. Lá em Gênesis. Lá em Gênesis. Que quando capítulo? Satanás, capítulo 1, quando Satanás... Capítulo 3. 3. Eu achei que era lá no... Gênesis capítulo 3. A queda do Isso. homem. Quando ele enganou. Ele enganou. Então toda heresia é engano. Mentira. E ele enganou a Eva. E qual era o lance lá da Eva? Deus chegou e disse o que para eles? O que Deus tinha falado para Adão e Eva? Que não era para eles comerem o fruto do conhecimento do bem e do mal que ficava no meio do jardim. Tá. E aí o diabo aparece para Eva e diz o quê? Que... Alguém mais lembra aí? Vamos, gente, fale aí. Disse que... Deixa eu lembrar aqui. Faz, mas vocês têm a Bíblia. Abre lá. Que ela ia adquirir, isso mesmo, Amar. Ela ia adquirir conhecimento.
Não é isso? Olha lá na sua Bíblia, Iam ser Gênesis igual a 3. Deus. Ia ser isso, pastora, lembrou. É que eu queria lembrar sem precisar. Mas é isso. Ó, a Dora tá respondendo aqui, ó, no Éden. Isso aí, Dora. Tô vendo que você tá ligada. É meus alunos. Leia aí, mas vamos fundamentar na Bíblia, para não ficar nas nossas palavras. Leia aí Gênesis 3, verso 4. Veja lá. Gênesis 3, verso 4. Você que está assistindo deve interagir também. Disse a serpente à mulher: Ó. certamente não morrerás, Opa, veja o verso 5. porque Deus não sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então veja, Deus disse, né, não coma da árvore que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Até então eles só conheciam o bem, mas não conheciam o mal. O diabo aparece na forma da serpente para Eva e diz ali no verso 4, ó, Gênesis 3, verso 4, é certo que vocês não vão morrer. E ela deve ter questionado, mas espera aí, como assim? Se o Criador diz que nós vamos morrer, você está dizendo que nós não vamos morrer, aí o que o diabo faz? Reinterpreta. Que é o verso 5. É que Deus sabe que no dia que vocês comerem, os olhos de vocês se abrirão. O que o diabo está sugerindo aqui? Está sugerindo que de alguma maneira Deus estava dando um golpe neles. Que de alguma maneira existia algo de bom que Deus não queria liberar para eles. Né? Que existia algum, ó o gnosticismo, que existia algum conhecimento oculto, alguma visão, né? Tipo assim, a ideia é mais ou menos assim, Deus deu muita coisa boa, mas tem algo melhor que Ele não está dando para vocês. Em outras palavras, Ele não está sendo totalmente verdadeiro com vocês. Em outras palavras, Ele não está sendo absolutamente bom com vocês. Em outras palavras, Ele não está dando o melhor para vocês. Existe algo além. E aí você já sabe o fim da história, né? Ela vai lá e come, e puf. E estamos aqui, né? Estamos aqui hoje, né? Estamos aqui. Mas o que eu quero que vocês entendam, voltando para 1 João, né, é o seguinte: toda heresia surge a partir de uma reinterpretação. Então o que os gnósticos estavam propondo era exatamente isso. Era uma reinterpretação da doutrina do Novo Testamento. Cuidado com quem chega para vocês com essa história. Inclusive, tempos atrás, teve até um pastor, né, que veio com essas conversas, que deu muita polêmica aí no Brasil, né, sobre uma reinterpretação, uma releitura e tal da Bíblia. Cuidado com isso. Não existem, irmãos e irmãs, várias interpretações. Aquela história, não, veja bem, você interpreta a Bíblia de um jeito, eu interpreto do outro, o irmão aqui interpreta do outro, porque afinal de contas, a Bíblia é um livro complexo com várias interpretações. Isso é mentira. A Bíblia tem uma única interpretação, que é a interpretação correta. Aí daquele que tirar uma vírgula ou... Aí daquele que mexer, né? Que tirar uma vírgula que seja, né? A própria Escritura fala isso. Então a Bíblia só tem uma interpretação. É a interpretação correta. Qual é a interpretação correta? É aquela que segue as regras de interpretação, que é a hermenêutica bíblica. Você segue ali as regras de interpretação, né? Eu estou há décadas nessa cidade ensinando os irmãos a interpretar corretamente a Escritura.
regras que eu mesmo sigo toda vez que eu vou para a Bíblia, tanto na minha leitura devocional, como preparando-me para trazer uma palavra para os irmãos. Então não tem erro, irmãos. Se você segue as regras da interpretação, você interpretará corretamente a palavra de Deus. Essas regras, elas nos são fornecidas pelas próprias Escrituras Sagradas. A Bíblia interpreta-se a si mesma, porque ela é um livro vivo, porque ela é palavra de Deus e não de homem. Amém? Então, cuidado com essas propostas de reinterpretação, com essa relativização. Amém? A partir do momento que a Bíblia é relativizada, quem está por trás disso aí não é o Espírito Santo, não, é o diabo. Ele relativizou no início, tenta relativizar hoje e vai tentar relativizar até o fim. Amém? Amém. Bom, então o gnosticismo queria estabelecer e preservar essa atitude intelectual para com a religião, como se fosse uma sabedoria oculta, com mistérios exclusivos, para uma classe privilegiada. Você já ouviu essa conversa? Não, a Bíblia é só para quem entende muito e tal. E nós estamos aprendendo aqui juntos que não é assim, não. Né? Se nós realmente nos dispomos a entender as Escrituras, o Espírito vai iluminar a letra, né, e vai nos conduzir. Aleluia. Tá? Então, outra observação. Pessoas que tentam convencer os irmãos que receberam revelações muito altas, muito espirituais. Nem mesmo os pastores vão entender. Você já viu essa conversa? Não, olha, irmã Joseli, isso aqui que eu estou chegando na sua casa para lhe trazer é uma revelação tão profunda. Diga nada para o pastor Alessandro, não, ele não vai entender. Ele é muito teológico. Ele é muito bíblico. Só os espirituais. Aí aquelas frescurites. Estou até arrepiado. Irmãos, tem gente que vem com essas conversas. Quando vem com essa conversa, o alerta vermelho tem que ligar na tua cabeça. Isso daí é papo diagnóstico. É tão alto, tão elevado, tão isso, tão aquilo, que o anjo, que o vice-querubim, que não sei o que, apareceu. O apóstolo Paulo diz assim, que nem mesmo que venha um anjo do céu, se trouxer outra doutrina que não seja essa, o que a igreja tem que fazer? Considerar anátema. Anátema significa maldita. Então, cuidado, irmãos, com essas conversas. Isso aqui é tão alto, tão sublime, tão espiritual, tão isso, tão aquilo, que o seu líder não vai entender, sua pastora não vai entender, seu pastor não vai aceitar, e o anjo que apareceu, e não sei quem que profetizou, e não sei quem que é muito isso, que é muito aquilo. Isso é papo diagnóstico. Isso é papo diagnóstico. Você acha que o Espírito Santo é incoerente de levantar o seu pastor, seu líder, você que me assiste também, à frente da igreja para pastorear você, discipular você, cuidar de você, e aí vai vir com uma história dessa que quem está na sua liderança não vai entender? Quer dizer que o Espírito Santo coloca alguém e aí revela um negócio para alguém que de repente não tem nada a ver com você, com a sua igreja local. Você acha que o Espírito Santo queima etapas? Que o Espírito Santo passa por cima de autoridades que ele mesmo institui, que ele mesmo estabelece? Não. Vocês acabaram de dizer aqui, lembra? O reino é um reino organizado. Deus obedece a hierarquia. Deus obedece a hierarquia. Então essa conversa. E sabe quem que está por trás disso, irmão? Ele é o Satanás em pessoa para querer enganar a igreja. Amém?
Então eu vou terminar aqui a parte do gnosticismo e nós vamos encerrar, né? Olha quanta coisa que tem, hein? Para entender 3 epístolas de João. Tá? Então olha ali, ó. Com quem surgiu o gnosticismo? Abre sua Bíblia aí que eu vou te mostrar. Atos capítulo 8, verso 9 ao 13. Tá assando o mistério aí, pastor? Quase pronto. A hora que tiver pronto o mistério, eu não estou falando do mistério gnóstico, irmãos, eu estou falando do mistério da janta. Aleluia. Amém? Abraço aí pro meu irmão Wesley Pinheiro, que também está nos acompanhando. Comentou ali, ó, pura verdade, pastor, os super espirituais. Cuidado com esse pessoal, meu querido, os gnósticos. Né? Abração para Dora também, que continua ligadinha conosco aqui. Daqui a pouco nós vamos saborear uma janta aqui, irmãos que estão presencial. Pena que você que está online, mas você vai jantar também na sua casa e vai ser uma benção aí em nome de Jesus. Quem sabe um dia aí nós não podemos reunir tudo ali na restauração ali, né? E fazer aí uma imersão, né? Se prepare, que a próxima imersão bíblica está chegando. Eu acho que até lá pelo mês de novembro nós vamos conseguir fazer uma imersão. E essa, irmãos, vai ser para arrebentar a boca do balão, hein? Essa próxima imersão que nós estamos trabalhando, desmistificando o Apocalipse. Essa você não pode perder. Nós ainda estamos preparando e vai ser um dia inteirinho lá na restauração. Café, almoço, café da tarde, né? Com o material preparado ali, e nós vamos trazer essa temática, desmistificando o Apocalipse. Ore por mim, para o Espírito me dar graça e me abençoar com relação ao meu tempo também, que eu estou trabalhando nesse material e em breve nós vamos convidar você, né, que nos acompanha aí nas lives e no canal A Verdade em Destaque no YouTube, os irmãos aqui também, nossos alunos, para participar dessa imersão, tá? Leia lá, vamos descobrir na Bíblia quem foi o primeiro gnóstico. Atos 8, verso 9 ao 13. Pode ler bem alto. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava as artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante. Ó, E todos muito importante. Esse cara era mago. Continua. E todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus. Ó, o que o pessoal dizia em Samaria? Esse homem é o poder de Deus. Terra, poder. Cuidado. Cuidado. Eu creio no poder de Deus. Você crê, Marlene? Amém. Todo mundo. Vocês creem, irmãos? Amém? Amém. Meu Deus. O evangelho não é religião, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. Mas cuidado com gente que atrai para si. Quando o cara começa com essa conversa, eu sou o poder de Deus. Opa! E aí? Continua. Vou voltar ali no verso 10. Verso 10. E todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é poder de Deus, chamado o grande poder. Davam atenção a ele, porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Felipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Tá, continue mais um pedacinho. Verso 14. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo.
Terminou? Terminou. Foi lá no 17. Atos 8. Né? Foi até o 17, pastor. Tá, peraí. Tá, eu quero o 18. O 18, 19 e 20. Verso 18. Quando Simão viu que pelo fato... Ó, Simão de novo, tá? Aparentemente tinha se convertido. Aquilo que eu digo, pastora, tem gente que se convence, mas não se converte. E, aparentemente tinha se convertido, tinha até se batizado. Aí tá, começou a ver os apóstolos impondo as mãos e a turma recebendo o batismo no Espírito Santo e milagres acontecendo. O que aconteceu? Quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dei também a mim este poder, para que eu possa, sobre a qual eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Continue. Não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Aí, ó. Tá? Então, tá aí Simão. Né? Foi lá. Quando viu o poder, então qual era o lance dele, irmão Paulo? O que fazia a cabeça de Simão não era Jesus, era o poder. E ele quis até comprar o poder. E Pedro repreendeu aquilo ali na vida dele. Tá? Então, esse Simão aqui, tá? Segundo a tradição, ele teria sido o iniciador do gnosticismo no meio da igreja. Esse cara teve um discípulo chamado Cerinto. E quando o apóstolo João escreve as suas 3 epístolas, ele está combatendo esse tal de Cerinto. Tá? Quem era Cerinto? Herege da cidade de Alexandria, mas que fez das suas atividades, fez o centro das suas atividades na província da Ásia. Esse Cerinto viveu e ensinou no término da era apostólica, na última década do século I. Então veja que não só os apóstolos tinham os discípulos, como os hereges também. Tá? Irineu afirma que João escreveu para combater os ensinos de Cerinto. Tá? Ali, ó, outro aspecto maligno era que negava a verdadeira deidade de Jesus e a sua encarnação. Então os gnósticos também eles negavam. Eles negavam que Jesus era Deus encarnado, que Jesus é Deus na pessoa do Filho. Eles diziam assim, ó, se Jesus é realmente Deus, né, e Deus tem todo o poder, né, então Deus não pode se tornar homem com um corpo material. Por quê? Porque eles diziam que a matéria é maligna. Ora, mas veja que é uma contradição, irmão Paulo, porque se Deus tem todo o poder, ele tem todo o poder para fazer de tudo, inclusive se tornar homem. É uma questão simples. Só que os gnósticos tentam resolver isso de uma outra forma. Eles dizem assim, ó, Jesus não é realmente homem. Jesus não teve um corpo realmente de carne e sangue. Ele parecia homem. E aí João, Lucas, Paulo, o escritor aos Hebreus, todos eles vão dar ênfase à humanidade de Jesus. Por isso que está escrito lá, aquele que nega que Jesus veio em carne. A gente lê e parece que não tem muito significado para nós, né? Mas para eles, naquela época, tinha todo sentido, porque os gnósticos estavam negando que Jesus veio em carne. Estavam dizendo, não, Jesus ele só parecia ser um homem de carne e osso, mas não era. Ele era como se fosse um espírito materializado. E qual é o problema com isso? É que se Jesus só parece, mas não é, então ele não morreu de verdade, só parece que ele morreu.
E se só parece que ele morreu, então a gente não foi salvo de verdade na cruz. Só parece que a gente foi salvo. E aí nós estaríamos vivendo uma mentira. Fale. Não era isso que eu ia falar. E se só parece, não é verdade. Seria uma mentira. E se é uma mentira, tudo aquilo que foi construído ou que a gente acredita se tornaria uma areia movediça. Exato. Não existiria. Exatamente. Então aqui a observação é o seguinte, ó, quando se tenta entender coisas espirituais com mente carnal, Dá nisso. visando só o intelecto, mas sem captar o espírito por trás da letra, o resultado é heresia. O resultado é o gnosticismo. Amém? Amém. Então Cerinto propõe uma nova cristologia, né? E aí ele viaja assim, ó. Ele vai dizer que Jesus, o filho de Maria e José, é uma coisa. E que o Cristo, que é a parte divina, é outra. Aí o Cerinto dizia assim, ó, que quando Jesus foi batizado e o Espírito desceu sobre ele na forma corpórea de pomba, lembram dessa passagem, né? O Cerinto dizia assim, ó, não, foi ali que o Cristo desceu e entrou no Jesus. Mas tem gente que até hoje crê nessas loucuras aqui. Moço? E aí o Cerinto dizia o seguinte, ó, quando Jesus, né, vai lá para a cruz e clama a Deus meu, por que me desamparaste? O Cerinto dizia assim, ali a parte divina, o Cristo, saiu do Jesus. E o Jesus se arrebentou, se lascou sozinho lá na cruz. Porque o Cristo não morre. Irmãos, isso é uma loucura. Né? Quer dizer, então a parte divina teria deixado Jesus antes da sua morte. Isso equivale a dizer o seguinte, que Jesus sofreu, morreu e ressuscitou dentre os mortos, mas Cristo permaneceu isento de sofrimentos, não morreu, não verteu sangue, porque ele era um ente espiritual. Então veja que confusão que o gnosticismo causava na cabeça dos crentes, na cabeça dos irmãos. E até hoje nós temos pessoas assim, que você fala que Jesus é Deus e ele fica escandalizado. E você fala que Jesus é Deus encarnado, é Deus na pessoa do Filho, ele fica escandalizado. E algumas seitas, né, que negam que Jesus é Deus. Isso é gnosticismo. Amém? E eu vou finalizar dizendo o seguinte. João escreveu o Evangelho para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. João 20, 31. E ele escreve a sua primeira epístola, primeiro, para que o vosso gozo se cumpra. 1 João capítulo 1, verso 4. Para que não pequeis, 1 João capítulo 2, verso 1. Porque vos são perdoados os pecados. 1 João capítulo 2, verso 12. E para que saibais que tendes a vida eterna. 1 João capítulo 5, verso 13. Amém? Amém. Muito bem. Nós vamos ficar por aqui. Numa próxima oportunidade nós vamos ainda ter uma análise da epístola. E vamos entrar daí na leitura, né? Quem sabe a gente não pega aí e faz um dia uma vigília nas epístolas de João, né? Com direito à comida, né? Porque vigília sem comida não tem graça, né? Amém? Então eu quero agradecer, né? A você que nos assistiu até aqui nessa live. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor te prospere. E numa próxima oportunidade, domingo que vem, nós vamos estar juntos, né? Novamente lá do púlpito da restauração. E aguarde as próximas lives também aqui da cozinha da restauração, onde nós vamos continuar nas epístolas de João. Tá bom? Um abraço, Deus te abençoe. E não esqueça de nos acompanhar ali no canal no YouTube, A Verdade em Destaque.
Tá bom? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém.